Passar agora a palavra ao deputado Paulo César Quartiero, do DEM de Roraima. O senhor tem até 25 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, aqui no Brasil, uma coisa só funciona, uma coisa só no Brasil tem um projeto a longo prazo, que é o projeto colonial que nos é imposto pelas nações hegemônicas, que antigamente usavam canhoneiras, exército, para impor a sua vontade política, econômica, para dominar os mais fracos. E hoje usa pretextos mais elaborados, mais adequados à atual condição. E usa, principalmente, como instrumento de dominação, a questão do ambientalismo, a questão étnica, e aí o indigenismo, e que é a questão quilombola, e os direitos humanos, entre outras coisas. E traça aqui para o interior do Brasil causas alienígenas, campanhas que não têm nada a ver com a necessidade da nossa população, como a campanha de desarmamento, esse ataque sistemático à organização da família brasileira, a satanização dos trabalhadores, dos produtores e da produção, a ridicularização de conceitos como patriotismo, como nacionalismo, questões também como desmatamento zero, questões também como o sucateamento moral e material das Forças Armadas brasileiras. E com o objetivo dessa ação? Controlar os recursos naturais do Brasil. Recursos naturais que o Brasil dispõe em quantidades imensas e que são realmente a riqueza do nosso país. E aí nós temos hoje imensas áreas demarcadas que equivalem a ser sinônimo de engessadas para o desenvolvimento pela questão ambiental, pela questão étnica, questão quilombola, questão indígena. E essas áreas, por coincidência, todas essas áreas estão localizadas em área que tem extensas jazidas minerais estratégicos necessários ao desenvolvimento brasileiro, ou se não, em áreas que são importantes para a questão da nossa logística nacional. Então, essa política prejudica especialmente duas coisas que são vitais para o Brasil desenvolver: a questão da produção de energia e a questão do transporte. Essas são duramente afetadas por essa política. E isso praticamente não tira a condição do Brasil de ser competitivo e de se desenvolver. E aí tem aquela velha sabedoria já milenar que diz que país que não tem controle sobre os seus recursos naturais é um país que não tem soberania. E o país que não tem soberania não pode ter um projeto nacional. Um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional de afirmação como nação. E aí, o que nós temos assistido hoje no Brasil? A substituição da ação do governo por ONGs internacionais. Já dizia o presidente Lula, disse para toda a bancada política do estado de Roraima, ele disse pessoalmente, que tem ONGs no Brasil que são mais poderosas que partidos políticos. Isso, dito pelo presidente da República, seja quem for, é a aceitação de que não há democracia no Brasil e muito menos o Brasil tem condições de gerir os seus destinos. E aí também tem essa outra questão. Hoje, para resolver qualquer problema interno brasileiro, nós temos que estar recorrendo, obedecendo, acatando os ditames de organismos internacionais, de tribunais internacionais, como, por exemplo, a OIT, a Organização do Trabalho, na questão sempre citada na questão indígena ambiental, a decisão Resolução 169, da qual dizem que é mais importante que a Constituição brasileira.
E aí tudo num cenário que nós temos de globalização. Então a questão ambiental, por exemplo, o único país do mundo que tem essa legislação ambiental é o Brasil, à exceção de algumas nações coloniais da África. Todos os países aqui da América do Sul, todos eles usam seus recursos naturais, suas riquezas, de maneira até bastante livre. O único país que realmente não pode utilizar as suas riquezas é o Brasil. E no mundo globalizado, o que adianta um país tentar, de repente, aí sim, salvar minorias ou, de repente, salvar o mundo de uma catástrofe ambiental, se os outros países não fazem absolutamente nada nesse sentido? Ao contrário, tem uma política absolutamente de aproveitar toda a possibilidade que esses países têm para se desenvolver e se afirmar como nação no cenário mundial. E aí, aquela questão que foi do anomalia climática antropogênica, que o homem iria destruir o planeta devido ao aquecimento global. Isso provou-se uma fraude. E aqui no Brasil é aceita isso e defendida. E isso está prejudicando tremendamente o Brasil, a nossa competitividade econômica, o nosso desenvolvimento. A questão do desmatamento zero. Desmatamento zero é o Brasil renunciar à expansão da sua área econômica, a sua área de colonização, a presença do Brasil no seu próprio território. Nós estamos renunciando a isso e criando um vácuo. E esse vácuo, todo mundo sabe, na física, não existe vácuo na natureza. O vácuo será preenchido por alguém e, de repente, não será pelo nosso país e pelos brasileiros. Mas eu falo isso inicialmente porque esse cenário que se encontra no Brasil teve início e teve lá o seu desencadear em Roraima. Por incrível que pareça, Roraima foi escolhida por esses organismos internacionais como o estado que seria o laboratório da implantação dessa política colonial no Brasil. E lá começou na década de 70. Na década de 70 houve a importação da África, do bispo Aldo Mongiano e sua equipe, que lá na África tinham feito sim a revolução contra o domínio português, em Angola e Moçambique, e lá sim deram início o que até hoje ocorre lá, as guerras tribais, a separação do povo africano, guerras tribais violentas. Lá eles fizeram isso e vieram para Roraima fazer a mesma coisa. E desde a década de 70 começaram a trabalhar lá. E num lugar que não tinha mínimas condições para ter isso, implantaram lá o antagonismo dentro da nossa população tão resumida, uma população que vivia extraordinariamente bem, todos procurando melhorar de vida, desenvolvimento, afirmação do Estado de Roraima. Lá ele conseguiu implantar essa política colonial. E lá nós resistimos, isso começou na década de 70, foi até 2009, quando com a decisão da Raposa Serra do Sol, as forças nacionais de reação foram derrotadas, com apoio do governo brasileiro, foram derrotadas na sua luta nacional de defender o território pátrio. E de lá para cá, todo mundo sabe a história de Roraima, como é que foi, o desastre que foi essa política para o nosso Estado. E essa política, como é que foi implantada lá? Ela teve financiamento, ela não foi surgir ao acaso. Nós tivemos agora recentemente o rei da Noruega, Haraldo V, visitando Roraima, a área Yanomami, 9 milhões de hectares, estratégica, tanto lá tem uma jazida de surucucus, que os especialistas dizem que é mais importante que a de Carajás. Nós temos em Roraima 98% do nióbio do mundo, nós temos terra rara, nós temos diamante, nós temos ouro, e lá tudo não pode ser explorado. Temos hoje 87,5% do estado de Roraima, que é o tamanho do estado de São Paulo, praticamente, engessados, sem possibilidade de uso para ocupação humana, seja qual for.
E o rei Harald V, na sua visita à área Yanomami, onde ele foi lá verificar o resultado dos seus investimentos, e ali foi reconhecido que desde 1983 o rei Harald e a Noruega financia, não os índios Yanomamis, financia as ONGs que lá se estabeleceram e que criaram aquele vazio que se soma à Venezuela. Lá tem outra área dos mesmos índios, muito grande, e que é um vazio hoje populacional. Então nós tivemos Roraima submetido a uma política colonial financiada pela oligarquia e pela monarquia europeia e norte-americana e canadense, que levaram recursos lá sim para impedir o estado de Roraima desenvolver e provocar o despovoamento das nossas fronteiras, que é o que está acontecendo hoje. Um estado com potencial tão extraordinário, de uma posição estratégica, a presença do Brasil no hemisfério norte, ponta de lança do Brasil no Caribe, o lugar mais próximo da nação hegemônica, Estados Unidos, que poderia ser a plataforma econômica, cultural, de projeção da nossa nacionalidade, se transformou hoje num domínio de ONGs, onde temos um governo comprometido com essa política, recebendo e usando os recursos do Estado em benefício próprio e entregando a população a seu destino incerto e muito triste. E aí a gente chega à constatação que o problema de Roraima, o problema da pobreza de Roraima, por incrível que pareça, é a nossa imensa riqueza. A imensa riqueza de Roraima foi a razão da nossa desgraça. E se nós transportarmos isso para o resto do Brasil, nós veremos que isso aí também é a mesma coisa. Transformaram nosso estado e estão transformando a Amazônia numa zona de exclusão econômica. Nada é permitido fazer. Explorar recursos madeireiros, explorar recursos minerais extraordinários, recursos hídricos. E nós temos agora a questão lá em Roraima, senhor presidente, que agora estamos voltando 15 anos no tempo. Nós dependíamos de termoelétrica para abastecer Roraima, e era uma desgraça. Faltava energia toda hora e não tinha possibilidade de aparecer nenhum investimento, seja na irrigação, seja na indústria, por falta de energia. Aí se decidiu pela compra da energia de Guri, lá na Venezuela. E agora se provou que a aposta foi errada. Que agora a Venezuela também está sofrendo apagão devido à falta de manutenção do pessoal lá da Venezuela, e eles não têm nem energia para abastecer a própria Venezuela. E nós, Roraima, agora temos, e o governo, participei de uma reunião agora, o governo vai voltar a investir em termoelétrica para abastecer Roraima. Quer dizer, não vamos ter energia suficiente e confiável para desenvolver o nosso estado. Voltar 15 anos no tempo. E aquilo nós foi alertado muitas vezes. Nós temos lá o rio Cotingo, que é um rio de cachoeira, que nasce lá na divisa da Guiana com a Venezuela, que é uma hidrelétrica natural, já está pronta, é só barrar e fazer a linha de transmissão. Com a energia, com o dinheiro que gastamos com Guri, nós poderíamos ter feito isso, mas o governo não teve força para se impor a esse esquema que não deixa utilizar os recursos naturais de Roraima. E agora o governo o que está fazendo? Diz que vai fazer hidrelétrica na Guiana e no Suriname, para comprar energia e abastecer o nosso estado e abastecer a Amazônia. Já fizeram um investimento errado na Venezuela e agora estamos pagando as consequências dessa decisão equivocada. E agora o governo, não satisfeito, quer aplicar mais de 10 bilhões de dólares para construir hidrelétricas no Suriname e na Guiana. Não dá para entender o que nós queremos com o nosso país. Porque isso foi dito a mim, que naquele tempo, agora não, mas naquele tempo o seu Zé Dirceu estava no auge, o ministro Zé Dirceu,
e ele foi lá negociar esses contratos. Então a gente já sabe por que estão querendo fazer lá. Por quê? E por que não fazem em Roraima, se nós temos lá à disposição, poderíamos estar gerando uma energia limpa, segura e propiciando uma vida melhor e a capacidade de desenvolvimento do nosso Estado. Não dá para entender, e a gente só entende isso porque nós, infelizmente, temos um governo muito complicado. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, é um prazer, deputado. Ilustre deputado César Quartiero, inicialmente eu quero fazer aqui um registro de que, para que a população de Roraima, estado que Vossa Excelência tão bem representa, tenha conhecimento e notícias do seu trabalho aqui. Vossa Excelência tem sido um deputado destemido, um deputado que não tem, como diz o ditado popular, papas na língua, fala a verdade, doa a quem doer, sobretudo na defesa da produção rural brasileira, e, portanto, é preciso que a população do seu Estado saiba disso, da sua competência, das suas atitudes firmes na defesa daquilo que acha justo e que é correto. Relativamente ao tema que Vossa Excelência aborda, se me permitir alongar um pouquinho no meu à parte, quero dizer o seguinte: nós, deputado, nós, no plural, Vossa Excelência e eu, temos um defeito de estarmos no norte, o nosso norte que é esquecido pelo Brasil, o nosso norte que só serve para troca, só serve para isso, só serve de instrumento de troca, para fazer bonito para esses países vizinhos. É algo parecido com o Roto falando do esfarrapado. Nós não resolvemos os nossos problemas internos, mas temos recursos para ir lá fazer a política da boa vizinhança com a Guiana, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Equador, e assim vai. Eu me lembro a história do Equador, por exemplo, importar banana do Equador, para quê? Para nada. Para fazer bonito, para o governo populista que tem lá do outro lado, em detrimento dos nossos produtores aqui no Brasil. Vindo para cá e escutando o seu discurso, no corredor encontrei um cidadão, um jornalista muito bem conceituado, que me disse o seguinte: deputado, o senhor sabe que nós vamos ter problemas seríssimos com a produção de energia no país? Eu disse não, e realmente não sabia. E ele, por alto, me comentou que começam a instalação novamente de termoelétricas no país todo, exatamente por falta de planejamento do governo, por falta de investimento, por uma política errada. E está aí, nós estamos na iminência de outra vez ter apagão por conta da falta de energia, sobretudo no norte e no nordeste. No norte nem tanto agora que começa o período chuvoso, mas no nordeste algumas hidrelétricas já vão deixar de funcionar, segundo o jornalista, coisa que eu ainda não tenho a confirmação. Mas, de qualquer sorte, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso oportuno, sereno. A crítica é contundente, mas é válida, até para que o governo tome um alerta com relação a isso e tente corrigir os seus rumos. E, mais uma vez, lembrar ao povo de Roraima que tem, na figura de Vossa Excelência, um excelente representante, um homem duro nas suas posições, mas que tem a coragem de falar a verdade, que muitos poucos deputados aqui têm essa condição. Mas, deputado Moreno Mendes, não é coragem, não. Nossa situação é tão problemática, nós já estamos quase pós-UTI, que não permite muita amenidade. E digo que se tiver alguma competência, eu acho que eu me espelho na Vossa Senhoria, Vossa Excelência, talvez seja disso um pouquinho de eficiência que a gente tenha. Mas eu queria comentar consigo. Eu acho que esse governo tinha que ser quem planejou essas hidrelétricas que estão construindo na Amazônia, a fio d'água. Não tinha outra solução do que ser fuzilado pelo povo brasileiro. Isso é uma traição. E em plena crise, nós construir hidrelétricas vagalume. Gastar uma fortuna para construir hidrelétricas que vão trabalhar só quando chover. E lá na Guiana, lá no Suriname, não vai ser a fio d'água, não. O projeto é para ser com lago, com tudo. E estão a poucos quilômetros da fronteira de Roraima. Quer dizer que nós aqui não podemos fazer hidrelétrica porque vai prejudicar o meio ambiente, as comunidades, sei lá o quê. Mas lá não tem problema nenhum. Olha, eu não sei o que nós estamos entendendo, o que queremos fazer com esse país. Porque lá, Excelência, lá não tem o Greenpeace, lá não tem esses ideólogos ambientalistas,
lá não tem o IBAMA, certamente, lá as coisas funcionam. Aliás, como no resto do mundo todinho. Aqui não, aqui primeiro nós vamos ouvir o que diz o Greenpeace, o que diz a WWF, para depois os índios, para então saber o que é que nós devemos fazer. Mas eu só sei que é um crime a nacionalidade, um crime de lesa pátria, e aí sim, deputado Moreira Mendes, a gente fica preocupado porque estamos num Estado que perdeu a sua capacidade de atender os anseios da população. E aí, qual é o mote para isso? Qual é o porquê? Se for para proteger o meio ambiente, todas essas teorias do meio ambiente são uma fraude. E lá em Roraima também está aprovado. Lá, quem quiser ir, vá lá ver. É fácil lá ver o fracasso da política indigenista. Se estão acabando com dificuldade para o Brasil, estão expulsando gente de sua casa. A desculpa é para arrumar a vida, para dar condições de vida aos indígenas, esquece. Os nossos índios, e a Roraima é a prova disso, dessa condição, está sendo penalizado. Essas grandes demarcações, os principais prejudicados são os nossos indígenas. Então, a quem interessa essa política? Evidentemente que não é o Brasil, não é a população brasileira. E aí sim, por que o governo, é evidente que o governo brasileiro não pode desconhecer essa situação, ele tem que saber. Por que ele é conivente com essa política? Antinacional, antipovo. Eu acho que esse governo, que tinha um viés socialista, eu acho que se associou ao interesse internacional com um propósito único, se manter no poder. E a questão do regime socialista hoje foi substituído por um regime de cleptocracia. Essa é a realidade. O governo quer se eternizar no poder, independente das condições adversas que criar para as pessoas, para o povo brasileiro e para a nação brasileira. Nós temos que reagir. Nós, democratas, tivemos agora, terça-feira passada, lá em Belém, reunido com todas as lideranças agrícolas do Pará, todos os sindicatos rurais reunidos lá na FAEPA, e fizemos uma ação de apoio para lançar Ronaldo Caiado, democrata, um deputado da classe produtora, como candidato à presidência do Brasil. Essa questão que está sendo colocada de polarizar Dilma Marina, isso não serve para ninguém. Não serve para o país, não serve para a população, não serve para nada, a não ser para o interesse internacional. Então nós temos que ter uma proposta assim, e ter coragem de apresentá-la. Quem tem que decidir é o eleitor. Mas nós, como partido político, temos obrigação de dar opção de escolha ao nosso eleitor. E isso os democratas estão fazendo. Vossa Excelência, me permite uma parte, deputado? Se o presidente eu concordar. Quero cumprimentar Vossa Excelência, que várias vezes eu vi Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência, não só no seu estado, mas no Brasil, o problema das terras indígenas, onde são expulsos o nosso agricultor, aqueles que adquiriram a terra há 100 anos ou mais. Vossa Excelência tem levantado essa tese muitas vezes. Eu quero testemunhar isso e dizer a Vossa Excelência que eu concordo que nós respeitamos as terras indígenas, nós devemos respeitar o indígena brasileiro, mas também aqueles que de boa fé adquiriram as suas áreas de terra, fizeram a sua lavoura, construíram a sua família e agora são despejados de forma violenta. Não só lá no seu estado, no Brasil inteiro, no meu estado também. Então a preocupação que o ilustre parlamentar levanta nesse seu grande expediente é bastante procedente. Como também quando Vossa Excelência levanta o problema das hidrelétricas, das grandes usinas, que aqui não pode e lá pode. Aqui não tem dinheiro, mas lá tem. Isso realmente, Vossa Excelência tem razão. Parabéns pelo pronunciamento do ilustre parlamentar. Muito obrigado, deputado. Eu só queria dizer para o senhor, deputado, para Vossa Excelência, que se a gente fosse lá em Roraima, e as fazendas que nós abrimos com mais de 35 anos de trabalho, tivesse hoje os índios produzindo, nós estaríamos satisfeitos. Mas o que nós não podemos aturar é chegar lá, o que foi feito com tanto sacrifício,
ser destruído e os índios na miséria. Isso é inaceitável e isso é um crime. É isso que eu gostaria de agradecer, senhor presidente. Encerrando. Obrigado a atenção, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.